Oiê, eu sou a Duda, fica à vontade, pega um café e vem conversar comigo. Eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo, porque eu acho que esse é um daqueles assuntos que a gente consegue falar muito sobre os outros, mas quando chega a hora de olhar pra gente, é completamente diferente. Eu não tô aqui pra falar como se eu tivesse descoberto a fórmula da vida, tá? Muito pelo contrário. Eu tenho 19 anos e eu acho que só agora eu tô começando a entender algumas coisas sobre mim mesma. E uma delas é uma coisa muito simples, mas que pra mim demorou muito tempo para fazer sentido. Eu também preciso pensar em mim. Talvez vocês estejam ouvindo isso e pensando, mas não é óbvio? Só que não é tão óbvio assim quando você passa muito tempo pensando nos outros antes de pensar em você. Quando você se preocupa com o que vão sentir, vão pensar, vão falar, no que esperam de você, com medo de decepcionar alguém, com medo de parecer muito egoísta, e sem perceber você vai colocando todo mundo na sua frente. Todo mundo. E quando você percebe, você ficou por último. E eu acho que eu fiz muito isso. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui. Quando eu digo pense mais em você, eu não tô falando não liga pra ninguém, faça tudo o que você quiser, passe por cima das pessoas, seja egoísta mesmo. Não. Pra mim, pensar em si mesma é outra coisa. É entender que você também importa. É entender que você pode amar alguém e ainda assim colocar limites. Você pode se preocupar com alguém sem se abandonar por essa pessoa. Você pode querer ajudar todo mundo e ao mesmo tempo reconhecer que você também precisa de ajuda às vezes. E principalmente, você pode escolher você sem precisar odiar ninguém. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu precisei aprender, porque às vezes a gente acha que para se escolher precisa deixar de se importar. Não. Você pode continuar sendo uma pessoa carinhosa, gentil, amorosa, preocupada com os outros, só que agora você também tá nessa lista. E eu não acordei um dia e pensei, pronto, a partir de hoje eu vou me colocar em primeiro lugar. Não foi assim. Foi aos poucos, foi através de conversas, de terapia, de momentos em que eu comecei a perceber determinadas coisas sobre mim. Foi percebendo que algumas coisas que eu pensava sobre mim tinham começado dentro de mim. Isso é uma coisa muito louca, porque às vezes alguém fala uma coisa sobre você, uma palavra, uma crítica, uma comparação, uma coisa negativa, e você ouve aquilo tantas vezes ou em momentos tão importantes da sua vida que você começa a acreditar. E depois de um tempo, você nem lembra mais quem colocou aquela ideia na sua cabeça. Você simplesmente acha que ela é sua. Eu sou assim, eu não consigo, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou interessante, eu sempre estrago tudo, eu sou difícil, eu não sou boa nisso, eu não mereço isso. E talvez você nem fale essas coisas em voz alta, mas elas ficam ali, na sua cabeça. E começam a influenciar a maneira como você se enxerga. E uma coisa que eu tô tentando aprender é: nem toda palavra que alguém falou sobre mim precisa continuar sendo uma verdade. Só porque alguém me enxergou de determinada maneira, não significa que essa é a única maneira que eu posso existir. Só porque alguém me diminuiu, não significa que eu preciso passar o resto da minha vida me diminuindo também. Só porque eu ouvi determinadas coisas no passado, não significa que eu preciso continuar repetindo essas coisas para mim mesma no presente. E eu acho que existe uma diferença enorme entre fingir que o passado não aconteceu e simplesmente decidir que ele não vai mais comandar você. Eu não preciso apagar o que aconteceu, eu não preciso fingir que certas palavras nunca me machucaram, mas eu posso olhar para elas e pensar: isso aconteceu, eu ouvi isso,
Talvez eu tenha acreditado nisso durante muito tempo, mas hoje eu tô aprendendo a pensar diferente. E talvez seja isso que crescer seja também. Perceber que algumas versões que você criou de si mesma não precisam acompanhar você para sempre. Essa frase ficou muito na minha cabeça. Você também é uma pessoa que precisa de você. Porque a gente fala tanto sobre estar presente para as pessoas que ama. Eu tô aqui para você, pode contar comigo, se precisar me chama. Eu acho lindo fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Mas quando foi a última vez que você falou isso pra você? Eu tô aqui pra mim. Eu posso contar comigo. Se eu precisar, eu vou me ouvir. Porque às vezes a gente é extremamente disponível pros outros e completamente ausente pra nós mesmos. Todo mundo pode estar cansado, todo mundo pode estar triste, todo mundo pode precisar de um abraço. Mas quando é a gente, depois eu vejo. Depois eu descanso. Depois eu resolvo. Nem é tão importante assim. E eu tô aprendendo que sim, é importante. Eu sou importante também. Você é importante também. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de aceitar é que a vida não vai parar. Ela não vai parar porque você tá cansada. Ela não vai parar porque você tá tentando descobrir quem você é. Ela não vai parar porque você passou muito tempo cuidando de todo mundo e agora precisa se encontrar. A vida continua. As pessoas continuam vivendo. As pessoas continuam fazendo as próprias escolhas. E no final, quem precisa viver a sua vida é você. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai sentir exatamente o que você sente. Ninguém vai acordar dentro da sua cabeça. Ninguém vai carregar completamente as consequências das escolhas que você faz. Então por que a gente passa tanto tempo vivendo de acordo com o que os outros querem? Porque a opinião de uma pessoa que talvez nem esteja pensando em você naquele momento pesa mais do que aquilo que você sente. Não precisa ser uma coisa gigantesca. Às vezes pensar em você é uma coisa muito simples. É tomar um banho mais demorado, é colocar uma música que você gosta, é arrumar o seu quarto, é fazer um café, é ler algumas páginas de um livro, é sair um pouco da internet, é ficar em silêncio, é cuidar de você com aquilo que você já tem. Porque a internet fez a gente acreditar que autocuidado precisa ser uma coisa extremamente bonita, uma rotina perfeita, um banheiro cheio de produtos caros, velas, skincare com mais de 20 etapas, uma vida completamente organizada. Sinceramente, às vezes o meu autocuidado é simplesmente tomar um banho premium com sabonete, shampoo e condicionador que eu já tenho em casa e ficar alguns minutos sem pensar em absolutamente nada, sem responder mensagem, sem ficar preocupada com o que alguém está fazendo, sem pensar no que eu deveria estar fazendo, só eu. E eu acho que isso também é autocuidado. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter uma rotina perfeita, você não precisa se transformar em outra pessoa. Às vezes você só precisa parar alguns minutos e lembrar: eu estou aqui. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis, porque às vezes quando você começa a se colocar em primeiro lugar, algumas pessoas podem dar uma estranhada, principalmente se elas estavam acostumadas com uma versão sua que sempre dizia sim, que sempre estava disponível, que sempre entendia, que sempre perdoava, que sempre fazia tudo para não criar conflito. E quando você coloca limites, parece que você mudou. E talvez você tenha mudado mesmo, mas mudar não significa necessariamente para pior. Às vezes significa simplesmente parar de se abandonar.
Você não precisa continuar fazendo coisas que te machucam só porque alguém tá acostumado com você fazendo isso. Você não precisa dizer sim quando quer dizer não. Você não precisa explicar absolutamente todas as suas decisões. E você não precisa se sentir culpada todas as vezes que você escolhe alguma coisa que faz bem pra você. E eu quero deixar isso muito claro aqui nesse vídeo. Porque eu não quero sentar aqui e fingir que eu já sei fazer tudo isso. Porque eu não sei. Eu ainda tô aprendendo. Tem dias em que eu ainda me pego pensando demais no que os outros vão achar. Tem dias em que eu ainda me cobro. Tem dias em que eu ainda volto para os pensamentos antigos. Tem dias em que eu ainda tenho dificuldade de me colocar em primeiro lugar. Mas hoje eu percebo. E talvez essa seja a diferença. Antes eu simplesmente acreditava em determinadas coisas. Hoje eu consigo parar e pensar, por que eu tô pensando assim? Isso realmente é meu? Eu realmente acredito nisso? Ou alguém me ensinou a pensar assim? E eu acho que essa consciência já muda muita coisa, porque você começa a perceber a chave virando devagar, tá? Não é de um dia para o outro, é aos poucos. Eu tenho 19 anos. E às vezes parece que existe uma pressão enorme para você já saber quem você é, o que você quer, qual profissão você vai seguir, quem você quer ter por perto, onde você quer morar, como você quer viver. E eu acho que a gente esquece que 19 anos ainda é muito pouco. Eu ainda tô conhecendo quem eu sou, ainda tô descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os meus limites, quais são os meus sonhos. E eu acho bonito até poder admitir isso. Eu não preciso ter todas as respostas agora. Eu só preciso continuar me conhecendo. Então, se você está assistindo esse vídeo e sentiu que alguma coisa aqui bateu em você, talvez seja a hora de você começar a se ouvir. Não precisa mudar a sua vida inteira amanhã. Começa pequeno. Pergunta pra si mesmo. Eu ainda tô feliz com a maneira que eu tô vivendo? Eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque eu tenho medo de decepcionar alguém? Eu tô dizendo sim porque eu quero dizer sim ou porque eu tenho medo de dizer não? Eu gosto realmente disso ou eu só aprendi que deveria gostar? Eu tô me tratando da maneira que eu trataria alguém que eu amo? E talvez essa última seja a mais importante. Você trataria alguém que ama da maneira como trata você mesma? Você falaria com uma amiga da maneira como fala com você? Chamaria ela de tudo aquilo que você chama a si mesma quando erra? Diria que ela não é boa o suficiente? Que ela não é bonita? Que ela nunca vai conseguir? Provavelmente não, né? Então por que você fala assim com você? E no final das contas, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Pense mais em você. Não porque as outras pessoas não importam, mas porque você também importa. Pense nos seus sonhos, na sua saúde, na sua paz, naquilo que você quer construir, nas pessoas que você quer ter por perto, nas coisas que fazem você feliz. E principalmente, pense na pessoa que você está se tornando. Não deixe que palavras negativas que alguém falou no passado sejam a sua identidade para sempre. Não deixe que uma versão antiga sua decida tudo sobre a versão que você pode ser daqui para frente. Você pode mudar, você pode aprender, você pode recomeçar, você pode colocar limites, pode dizer não, pode dizer sim, você pode mudar de ideia, pode se afastar, pode se aproximar, você pode descobrir que aquilo que você queria há anos já não faz sentido hoje. E tudo bem, você tá vivendo. E eu acho que eu ainda tô aprendendo a fazer tudo isso. E talvez esse seja justamente o motivo de eu ter querido gravar esse vídeo. Porque
eu não queria falar sobre isso como alguém que já chegou no outro lado. Eu queria falar como alguém que tá a caminho. Como uma menina de 19 anos que tá começando a entender que não precisa passar a vida inteira tentando ser suficiente para todo mundo. Que não precisa carregar todas as expectativas. Que não precisa viver presa às palavras negativas que ouviu. E que tá, aos poucos, aprendendo a olhar para si mesma com um pouquinho mais de carinho. Então, se eu pudesse deixar uma única frase para você depois desse vídeo seria: não se abandone para que as outras pessoas possam ficar confortáveis com você. As pessoas que você ama, esteja presente, seja gentil, tenha empatia, mas não se esqueça de você no processo, porque no final do dia você também volta para casa com você. Você também precisa de você. E talvez esteja na hora de começar a ser uma pessoa que você gosta de ter por perto. Eu tô tentando fazer isso comigo. E eu espero que você tente também. Até o próximo vídeo.